Boa tarde. Como vocês estão? Não senti muita força depois do almoço aí. Pessoal, eu sou o João Mota, um dos organizadores do Construindo o Legado Estelar, que vai ter duração de 2 dias. A gente buscou estruturar isso de maneira que conecte engenharia mecatrônica, design, que a princípio são áreas diferentes, com a tecnologia. E buscamos, dessa forma, trazer essa parte da cultura pop, nerd, que faz parte do cotidiano de vocês, para começar a enxergar como essas áreas se conversam e como vai ser o universo lá na frente. Porque, como vocês, eu fiz um curso técnico e vocês estão naquela fase, né, de mudar a chave de profissão aluno para profissional. E quando eu estava terminando o técnico, como vocês estão terminando, eu me questionava. E agora? Vou começar uma carreira, vou precisar continuar meus estudos, para onde eu vou caminhar? E a ideia justamente desse evento é mostrar algumas possibilidades, algumas vertentes que unem a engenharia com a parte de design, que vocês possam se enxergarem nelas e se espelharem nos nossos palestrantes que já têm uma boa vivência nesse universo. E começar a observar, eu posso estar em Criciúma e fazendo ilustração para a Marvel nos Estados Unidos, ou para o Japão, estando em Criciúma. Agora, para a gente dar continuidade, eu vou chamar o pró-reitor de Ensino e Extensão, Giovanni, para fazer o uso da palavra. Boa tarde, gurizada. Boa tarde a todos, os alunos da SATIC e também aos alunos e professores do SEDUP, os professores da SATIC. Muito bom receber vocês aqui. Agradecer também o Daniel e o Reginaldo. O Daniel eu não conhecia, mas o Reginaldo já praticamente da casa, né? De vez em quando a gente está aqui. Agradecer a presença de vocês, a colaboração para esse evento aí. Segunda-feira, o meu filho, o Gabriel, ele estuda aqui, ele faz design, a graduação aqui. E ele veio me perguntar assim, ô pai, o que o Mota está querendo com esse negócio, com o legado estelar aí? Ele está, tipo assim, o que o Mota está querendo se intrometer no design? Que o Mota é coordenador da mecatrônica. Eu disse, ô Gabriel, é a tua visão que não está tão aberta quanto a do Mota. Naturalmente, pelo puro curso de mecatrônica, já incluí 2 áreas, né? Que lá atrás, né, Mota, eram água e azeite, não se misturavam, a mecânica e a elétrica, né? A mecatrônica já veio nessa pegada de conversa, de diálogo com várias áreas. E, associado ao design, ambas as áreas têm a ganhar. Então, é uma nova forma de pensar, né? Antigamente, o especialista, ou aquele cara que era muito bom numa coisa só, é o que tinha sucesso profissional. Hoje, não necessariamente. O ser diferente hoje, talvez signifique tu ser o mais igual possível a outras pessoas. Ou seja, além de tu saber bem aquilo que é da tua área, tu também começar a conhecer coisas das outras áreas para começar a criar coisas diferentes. E voltando ao meu filho, o Gabriel, ele está fazendo design, mas está fazendo também um curso na área de ciência de dados, na área de informática, porque ele trabalha com web design. E eu falei para ele que eu acho que o mercado dá valor para quem sabe fazer o front-end, a parte visual do site, de usabilidade, mas também a parte operacional, funcional, o que está por trás. Então, de 2 áreas diferentes, mas que se complementam. Eu acho que a gênese dessa atividade aqui, isso é hoje. Parabéns pela iniciativa, Mota. E vamos pensar juntos, né? Construir juntos é melhor do que a gente focar sozinho, né? Claro que cada curso tem o seu valor, né?
Cada curso tem a sua nuance, tem a sua pegada, mas eu acho que o grande diferencial que vai fazer vocês ficarem diferentes no mercado de trabalho é justamente vocês poder pensar um pouquinho fora da caixa e além do que vocês já sabem na sua área e conversar com os colegas de outros cursos. Obrigado. Obrigado. Pessoal, dando continuidade, vamos fazer o nosso primeiro painel. Vamos convidar o Reginaldo, que eu já apelidei do Reginaldo Tanuki, para tomar parte lá nas cadeiras. Também temos o Daniel, que vai nos abrilhantar com a sua experiência de quase 30 anos nessa parte de ilustrar. Aproveitem para questionar bastante, vai ter o microfone, porque a ideia é fazer um bate-papo descontraído, que vocês façam perguntas e esclareçam. E aproveitem a experiência do pessoal para se apropriar nesse momento particular que vocês estão vivendo. Estou terminando a minha jornada do ensino médio com um técnico, mas agora em novembro, talvez em dezembro, eu já começo lá com o primeiro registro na minha carteira de trabalho, comece um estágio. E talvez vocês possam tirar bons aprendizados desse painel, porque depois do painel a gente vai começar uma oficina criativa, onde a gente vai desenvolver, meter a mão na massa e criar. Boa tarde. Oxe. Boa tarde, gurizada. Tudo bem? Isso aí. Geralmente eu assisti as palestras daí antes, né? Bem legal estar aqui também. Daniel? Boa tarde para todos vocês. Nada como poder matar uma aula com Arconde de boaça, né? Não, mas falando sério, muito obrigado por terem me recebido aqui e espero, pelo menos com... E eu vou fazer uma pequena emenda, quase 30 anos, 30 em outubro, agora 35 anos de carreira. Aí vocês devem pensar, mas peraí, começou quando, né? Eu comecei com 14 anos, né? Então, espero que meus 35 anos de carreira e até o presente momento possam ajudar alguns aí. Algumas histórias que a gente venha compartilhar com vocês. Começando, vou pedir para o pessoal falar um pouquinho da sua carreira. Qual é a carreira do Reginaldo Tanuki? Como é que foi a carreira do Daniel nesse universo nerd e pop? Vamos começar com o Daniel, né? Ele é nosso convidado especial hoje, claro, Daniel, depois eu falo. Achei que eu ia escapar. Tá, vamos abrir os serviços. Bom, falei 35 anos, né? Atualmente eu estou com 50. Eu trabalho com uma coisa que eu amo desde moleque. Assim, eu adoro história em quadrinhos, adoro desenhar. E eu tive um ambiente muito, muito rico nisso. Por quê? Porque o meu pai era nerd também. Meu pai era desenhista técnico da Companhia Estadual de Energia Elétrica, que recentemente foi comprada pela Equatorial. Ele era desenhista dos sistemas elétricos, né, das redes elétricas. Só que ele pegou esse trabalho porque ele fazia ilustração publicitária e desenhava cartoon. E ele sempre foi apaixonado por quadrinhos. Tanto que, mesmo sendo servidor público, ele comprava quadrinhos, desenhava no jornalzinho dos funcionários da CE, né? E a minha mãe... ela trabalhava com costura de moda, e ela fazia muitos croquis de moda, muito desenho de moda. Então, foi um ambiente sempre que fomentou isso, né? Eu comentei que eu comecei cedo, porque aos 15 anos eu resolvi montar... 13 anos eu já estava montando meu jornalzinho, feito com fotocópias, que eu botava nas bancas de colecionadores de quadrinhos, e bancas bem frequentadas lá em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e
aos 15 anos, 14 para 15 anos, eu me profissionalizei. Comecei a desenhar para editoras, jornais de bairro, editoras pequenas, fazendo quadrinhos dos mais variados tipos, assim, histórias bizarras também eu poderia dizer, porque eu tinha 15 anos e quando eu estava ali com meus 15 anos, tu tinha que desenhar quadrinhos de 3 maneiras. Ou você fazia quadrinho infantil, para cartilhas, né, material institucional, ou quadrinho de terror, histórias de terror, de lobisomem, de vampiro, de zumbi, ou quadrinho de sacanagem. E eu fiz os 3, com 15 anos. Não façam isso. Mas eu tive que usar pseudônimo para os quadrinhos de sacanagem. E era muito frustrante, porque eu não podia comprar o próprio gibi que eu desenhava. Eu ia na banca e eles não vendiam gibi. Mas, dos 15 anos para cá, né, comecei a desenhar para o mercado norte-americano aos 21. Nesse meio tempo, eu tomei uma decisão de me formar em publicidade e propaganda. E assim como vocês, antes de eu ir para uma faculdade, eu fiz um tecnólogo em publicidade e propaganda. Então, eu sei exatamente o que cada um de vocês está tendo apresentado na futura carreira, na presente carreira de vocês. Tive que ir atrás de estágio, e eu escolhi, no meu caso, publicidade e propaganda como um plano B. Eu não sabia se isso de quadrinhos ia dar certo na minha vida. E foi tendo me formado, depois que eu fui para a faculdade, e aí eu fui fazer estágio em agência de propaganda, foi quando caiu no meu colo desenhar o mangá do Digimon para o Japão por 2 anos. E aí foi quando eu desisti de publicidade e propaganda. E aí eu nunca mais parei de fazer quadrinhos, desde então. Né? Acho que desde até o presente momento que eu ainda estou trabalhando. Né? Acho que deu para dar uma pincelada rápida aí. O homem desenhou Digimon, gurizada. É da época de alguém aí? Tio Dani é da nossa. Não, velho. Não, conhece Digimon é 2000, Digimon, né? cara. Digimon é 2000. Teve remake agora também, né, do anime. Quem conhece, levanta a mão aí. Caracas, mano. Pokémon, gurizada ainda conhece. Cara, é menos Pokémon? Meu Deus do céu. Ufa, vamos lá. Ela estava dormindo, eu quero entregar para todo mundo. Ela, do canto. Ah, você. Muito bem. Bom, pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Reginaldo, ou Tanuki, né, porque eu perdi meu nome pessoal, me chamam por Tanuki diversas vezes. Antes de falar sobre como eu comecei a trabalhar, eu até quero falar, Daniel, sobre como eu conheci você, tá? Eu conheci o Daniel em 2010, lá no Anime Extreme. Eu fui pro evento e tal, e eu tinha um quadrinho do Dungeons Crawley. Sim. E aí o cara que fez Dungeons Crawley tá no evento. Aí tá, beleza, eu cheguei lá no espaço e o Daniel tava com uma prancheta desenhando, eu até lembro, era do Lanterna Verde. Isso, eu tava fazendo o título uma mensal. página dupla. Do Lanterna Verde. Tava lá e tal, e tipo, o pessoal passava, era um evento, e eu fiquei uns 10 minutos ali, parado, vendo ele desenhar. Provavelmente ele já puto, né? Tipo, esse cara não sai da minha frente. Nada. Você não tava desenhando o que tava na minha frente. Eu fiquei mega concentrado ali, vendo, daqui a pouco ele parou assim, olhou pra mim e disse, pô, é foda, né, cara? A gente gasta mó tempão fazendo isso aqui, pra literalmente alguém depois pegar o gibi e ir pro banheiro ler cagando. Aí Pior que eu falei isso mesmo. O cara foi, literalmente, e é verdade, né? Galera leva pro banheiro, assim. Então foi assim que eu conheci o Daniel, lá em 2010. Uma memória edificante, né? Ou de merda. Mas foi assim que eu conheci o Daniel, aí depois... acaba que nós nos encontramos muito nos eventos, né? Os eventos de quadrinho, Comic Con, as bienais da vida, então sempre nesses eventos. Ao contrário do Daniel, pessoal, na minha casa nunca teve esse campo maravilhoso artístico, não, tá? A minha infância
vai parecer esquisito para vocês, tá? Mas não tinha energia elétrica na minha casa. A lei de energia elétrica é de 98 no Brasil. Então, passava fiação assim a 3 casas da minha, mas meus pais não tinham grana, não tinha energia elétrica na minha casa. Quando eu vim morar em Criciúma, é que eu descobri que tinha TV e uma coisa maravilhosa que foi Dragon Ball, tá? Então, quando eu assisti com uns 11 anos Dragon Ball, eu fiquei assim, caracas, mano, pô, quero muito isso, quero desenhar isso. E aí, a importância das aulas de arte, né? Uma professora de artes ensinou nós a fazer assim, com um saco de batata e massa corrida, aqueles quadros e pintar. Eu comecei a desenhar um monte de Vegeta, assim, colava pela casa. Deve ser horrível, né? Minha mãe sofria com aquilo. E foi assim que eu comecei, né? Depois, assim como vocês, eu ingressei aqui na SATIC, numa época que tinha que fazer prova, né, tio Dani? Fiz prova para entrar aqui, é tipo um vestibular para entrar na SATIC. Entrei na 7ª série, fiz o curso de design, o que é maravilhoso, tá, pessoal? Porque, assim, eu desenhava aquela nojeirinha que o tio Dani falava, assim, mas hoje, inclusive, na minha escola, né, eu sempre passo isso para os pais, para os alunos. Desenhar é uma habilidade cognitiva, né? Então, é uma capacidade neurovisoimotora. Todos podem desenhar, tá, pessoal? Todos. Basta, é claro... Ó, aquela lá dança K-pop também, bem no meio. Veja, assim como nós aprendemos língua portuguesa, língua estrangeira, matemática, nós também podemos aprender a desenhar. Basta, é claro, pegar técnicas e praticar bastante, porque tem a parte da coordenação motora fina. O curso de design para mim foi maravilhoso, porque eu pude perceber que eu tinha que aprender muito mais técnicas, e aí na nossa época era só revista, né? Aliás, o Daniel pegou uma época ainda mais top, né? Para referência. Sem internet. E muitas revistas comprando para entender técnica. É maravilhoso, tá? Aproveitem o curso, pelo amor de Deus, gurizada. Ainda aqui na SATIC, a gente fazia uns quadrinhos, inclusive um deles se chamava Partners, Jovens Usuários, tá? Que foi um concurso que a SATIC fez para combate a cigarro, assim, para os adolescentes. Então nós começamos a fazer esses quadrinhos aqui. E eu sempre ficava competindo com o Jonathan, também do curso de design. Depois, saindo daqui, eu me tornei militar. Eu fiquei 2 anos como militar, saí sargento do Exército. E lá no Exército, eu comecei a tatuar os amigos, né? Então, olha que loucura, comecei a tatuar, fiz algumas tatuagens. Aí não é pra mim, sabe? Percebi que, porra, que negócio de vaselina e tal, não rolava, assim. Até que eu saí do Exército para cursar psicologia, sou formado em psicologia também, sou formado em design, e eu comecei a dar aula para poder, assim, ter uma grana, sabe? Eu saí da casa dos meus pais com R$10, tendo que pagar o aluguel no mês seguinte. Então, cara, era tudo ou nada. Eu passei a dar aula tanto aqui na SATIC, na extensão, como na Unesc, pela extensão também. E aí depois o restante é história, né? Desenhar, produzir livros, ir para os eventos, conhecer o Daniel e mais um monte de gente boa aí. É um ponto de vista bem interessante de vocês, principalmente para a nossa plateia, que está naquela fase da continuação do estudo, né? E o que o Mota está fazendo aqui em cima, né? Porque nós temos um cara de ilustração, o cara do mundo geek, do Tanuki, e eu sou o cara do nerd, né? Alguém da engenharia tinha que ser o nerd do negócio. E aí a gente começa a fazer a correlação com esse universo do Dragon Ball, o universo do Star Wars e outras tantas ficções científicas. E a gente começa a se questionar, na área da engenharia, como transformar isso em algo real, em algo que seja funcional. E aí a gente lança um desafio, sempre na semana acadêmica,
que é faça a engenharia reversa do Droid BB8. Se vocês procurarem lá no Instagram do curso, está lá uma pincelada sobre isso. E é incrível como os alunos da graduação, como eu disse assim, volta a ser quinta série. Porque mexe, brinca, olha de um lado, olha do outro. A única regra é, não pode desmontar. E aí cada dupla é desafiado para dizer o seguinte, construa agora o seu. O que vai ter aqui dentro desse droid? Aí começa informática, programação, projeto mecânico. E aí tem todo um aparato tecnológico. E aí a gente se conversa, cria essas conexões, porque entre o pessoal do design, o pessoal dos quadrinhos, criam esses personagens. Ao mesmo tempo, a gente da engenharia olha assim, como daremos vida a isso? E a gente começa a caminhar. E assim, pessoal, seja os filmes Star Wars, ou vocês indo na Disney, sejam curiosos, questionem-se, como eu faria aquilo? E mesmo que não seja da minha área, eu tenho que pensar, o que tem aí dentro? A maior virtude que vocês podem ter é ser curiosos. Quando eu estava lá, entrei lá no brinquedo do Millennium Falcon, parecia uma coisa assim, ó, extremamente realista. Mas tinha duas grandes áreas lá. Tinha o pessoal do design que deu aquela realidade e tinha o pessoal da engenharia que deu vida. E aí, mais engraçado, era o segurança me chamando, porque eu fui olhar debaixo da Millennium Falcon, né? O que tem aqui que está fazendo essa movimentação? Isso é ser curioso. E a gente começou a ver, putz, mas aqui é hidráulica, aqui é pneumática, aqui tem um sensor. Também podemos fazer isso. Se eu tiver o orçamento da Disney, para fazer esse brinquedo, também posso fazer. E aí, fazendo uma conexão, o que o Reginaldo... Só um pouquinho. O segurança foram chamados? Não, o segurança me chamou. Ah, tá. Tu não foi para a cadeia da Disney? Não, é que eu estava olhando por baixo da... Tem cadeia na Disney, ô Daniel? Estava olhando por baixo do brinquedo, assim, o que tem aí? Tem, chama-se vestir-se de Mickey e ter que atender as crianças o tempo todo. Essa é a cadeia de Mickey. Não, mas essa parte eu não passei, Daniel. Essa aí eu consegui me safar. Ué, como é feito, ué? Aí eu comecei a olhar ali, putz, dá para fazer desse jeito. E aí, pessoal, olha só, vamos fazer uma conexão. A grande maioria aqui está na faixa aí dos 17 para 18, com aquela mudança de chave que eu comentei com vocês. Então, observem. Eu comecei como técnico em eletrônica, fui fazer automação, fui fazer mestrado, desenvolvi essa curiosidade e hoje a gente consegue conversar de maneira ampla sobre vários assuntos. O Reginaldo também passou, olha só, desenhista, design, foi para o quartel, veio para a psicologia, montou o seu próprio negócio. O Daniel, a mesma coisa, já nasceu aos 13 anos empreendendo, tendo que criar soluções. Então, pessoal, nada impede que o cara comece na área A, teste a área B, depois vá para a área C, porque o grande principal objetivo é o cara ser realizado profissionalmente. E quando eu faço lá o desafio do Droid, que aí depois a gente abre e mostra a tecnologia para os alunos, assim, putz, Mota, isso aqui a gente sabe fazer. Assim, cara, é só ter um pouco mais de autoconfiança e acreditar que aquilo que vocês vão fazer vai dar certo. Porque viemos e convenhamos, né? Aos 17 anos, entrar numa empresa e sair trabalhando já é uma pressão. Ser sugado como estagiário, provavelmente é isso que vocês vão passar, mas aproveitem, chorem bastante. Mentira, não chorem. Mas é isso, né, professor? É isso aí. E aí, agora vamos fazer uma conexão aqui. Vamos fazer Nós temos aqui uma ilustração feita por mim, Daniel. O Daniel vai contar um pouco da história e a gente vai fazer umas conexões entre o que tem ali, que ele criou, para quem...
E assim, Daniel, o povo aqui está meio quieto, mas eu tenho certeza que a grande maioria está pensando assim, como é que o Daniel consegue trabalhar para a Marvel? Como é que o Daniel conseguiu trabalhar para o Dragon Ball, digamos? Digimon. Digimon, é isso aí. Quando tu trabalha com uma coisa que tu gosta muito, assim, você evidentemente vai encontrar nessa jornada outras pessoas que amam aquilo tanto quanto você, às vezes até mais ou menos, né? E uma coisa que a gente percebe, pelo menos quando eu me situei cronologicamente, falei para vocês ali, é que era uma realidade bem diferente do que a que se teve, por exemplo, na primeira e segunda metade dos anos 90, né? Eu ainda era um adolescente, tentando me profissionalizar, mas já nos anos 90 começou a haver uma demanda de autores brasileiros para o mercado norte-americano. Eu não sou da primeira geração desses autores, eu faço parte da terceira geração. Alguns desses autores começaram a desbravar o mercado norte-americano, alguns deles ainda estão nativos até hoje, outros eles entraram em outros segmentos, mas esse desbravamento do mercado editorial norte-americano não é porque não houvesse mercado aqui, é que na indústria, por exemplo, dos mangás, na indústria dos comics, e até mesmo no mercado europeu editorial, o quadrinho é visto como uma mídia e não um gênero, né? Aqui muita gente fica se perguntando, quadrinho é literatura? Quadrinho não é literatura? Na verdade, é mais do que literatura, né? Ela é uma linguagem, uma mídia que envolve processo de escrita, envolve processo de arte, de design e até de semiótica, né? Quando tu vai pensar, por exemplo, numa mídia digital em que tu vai trabalhar algum quadrinho interativo com som, animação, motion comics, o que quer que seja. E quando eu comecei a trabalhar para o mercado americano, essa indústria norte-americana ela era muito mais convidativa para mim, que queria viver disso. Hoje em dia, se eu fosse começar como autor, tendo consciência de como funciona comercialização, distribuição, formação de público através de redes sociais, né? Não é muito diferente do que um influencer possa fazer na sua rede social de Instagram, TikTok, o que quer que seja. Você gera o seu leitor e consegue ter uma presença ativa no mercado nacional. Mas, para mim, foi o mais convidativo. E eu comecei a desenhar para o mercado externo, tendo agenciamento, né? Empresas que representam você no exterior, mostram o teu trabalho para os editores e os trabalhos vêm. Hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil. Você não precisa de uma pessoa para ir bater na porta da editora, falar com os editores das revistas daquele selo da Marvel, da DC, para mostrar o catálogo deles de artistas e dizer, não, esse cara aqui, ele cumpre o prazo, ele desenha muito bem, olha as amostras dele de página. Mas eu estava nessa situação, né? Tanto que no início, quando eu comecei a desenhar para lá, os quadrinhos de super-herói estavam muito hiper exagerados, assim. Tu tinha uma onda de super-heróis extremamente anabolizados, tudo veiudo. As garotas, por exemplo, eram gigantes, assim, magras, com pernas longas, assim, desproporcionais. Era um quadrinho muito exagerado esteticamente. E eu mudei muito no meu desenho daquela época que eu tinha, eu tive que adaptar o meu desenho. Então, no início, eu meio que vesti uma pele de cordeiro, né, para entrar nesse mercado. Tentei ser um artista que eu não era realmente. Esse mercado mudou muito de lá para cá. Hoje em dia, você pode usar o seu estilo, o mercado valoriza isso, as suas ideias originais, o teu modo de representar coisas, até com marcas constituídas, né? Aí, um caso foi posto aqui, 2 exemplos, né, recentes agora que teve a animação do Spider-Verse, né, do universo do Aranha. Esses personagens são oriundos dos quadrinhos, mas não é por eles serem personagens que ganham animação, que ganham licenciamentos, eles ficam engessados numa estética visual. Se você tiver pelo menos o conceito, tu consegue fazer artes promocionais, como essas aqui que eu fiz, ou as outras que estão ali, no caso, no computador, né? Que são do meu trabalho atual, que eu estou desenhando o gibi baseado na franquia do He-Man,
que tem até hoje, que tem a série do Netflix, por exemplo, né, que está saindo agora, o Mestres do Universo. A editora que eu estou trabalhando tem a licença, né, dos personagens, e eu estou fazendo uma minissérie que não tem nada a ver com desenho animado, esteticamente falando. Então, hoje em dia, o trabalho do artista ele é muito associado ao traço, né? O seu próprio traço. Mas o modo que eu tive que entrar num mercado como esse, tão competitivo, é mostrar que eu sou capaz de desenhar um roteiro, né, uma história que possa ter sido escrita por mim ou por um outro escritor, entregar um trabalho com qualidade, com um número de páginas ali que meu desenho não fica mudando de uma página para outra, né? Eu consigo manter a fisionomia do personagem ou representar visualmente um ambiente que a história se passa. Então são provas que eu, como artista gráfico, sou submetido e se eu estou querendo aquele trabalho, eu vou procurar mostrar esse meu conhecimento. E conectando com uma coisa que foi dito agora, vocês estão num processo de assimilação de conteúdo para criar a identidade profissional de vocês e entrar nesse mercado. Todo conhecimento é bem-vindo. Não pensem que vocês são a última bolachinha do pacote, tá? Certamente a última bolacha está quebrada. O que vocês têm que pensar é justamente que esse conhecimento, seja na etapa aqui de um tecnólogo, ou numa faculdade, ou num estágio, todo ele vai formar vocês, vai aumentar as skills de vocês. E são desafios. O pessoal usa muito o conceito de gamificação, né? De várias coisas, de redes sociais, de projetos e tudo mais, de campanhas publicitárias. A gamificação no processo de aprendizado de um profissional, ela existe sim, tu tem que superar os desafios. Não existe manha, não existe cheat code, entendeu? Para tu pular de fase. A gente estava mesmo conversando no almoço, sabe? O cara pode até ter o anseio de querer começar num cargo super alto, mas ele precisa, para provar para si mesmo, para ele não sofrer a síndrome do impostor, de que ele é uma enganação, que uma hora ele pode estar empurrando com a barriga, mas uma hora vão descobrir que ele não é aquela Coca-Cola toda. Ele precisa passar pelas etapas probatórias, sabe? Passar por um estágio, passar por um cargo, às vezes, que ele vai estar como trainee, ele vai estar como aprendiz, porque é importante para a tua formação como profissional. Até para tu ser humanizado, e quando tu tiver uma pessoa sendo influenciada pelo teu trabalho, uma pessoa respondendo as decisões técnicas que tu vem a ter, tu entender que aquele sujeito está no mesmo lugar que você quando você era iniciante. Eu digo isso porque hoje em dia eu sou um autor que eu vou para um evento e eu recebo muitos desenhistas iniciantes. Eu tenho uma escola no Rio Grande do Sul, assim como o Reginaldo montou, né, um espaço cultural aqui também, eu tenho lá no Rio Grande do Sul. Inclusive a gente está passando por uma etapa de reconstrução, porque nós fomos pegos pelas enchentes. Graças a Deus está acabando esse pesadelo para nós. Mas eu recebo muitos aspirantes a ilustradores, artistas conceituais de jogos, sabe, animadores, desenhistas de quadrinhos, e eu não sou aquele cara que vai dizer assim, o teu trabalho está uma merda, volta daqui a um ano quando tu aprender a desenhar. Porque essa pessoa, ela está projetando, às vezes, muitos sonhos, só numa interação que ela está tendo comigo, um profissional, sabe? Então eu sei que a minha palavra vai ser importante. Eu já passei por isso. Eu já tive contato com pessoas que eram meus ídolos e os caras me achincalharam. E eu tinha 14, 15 anos com meus personagens ali feitos, sabe, de uma maneira completamente autodidata, eu não tinha embasamento. E eu fui ouvir, ao invés de ter um incentivo, ouvir críticas construtivas, não estou pedindo para passar a mão na cabeça, sabe? Mas eu tive que ouvir palavras ásperas. Agora, não é porque eu passei por isso que eu tenho que fazer parte desse elo, dessa corrente danosa, sabe, venenosa, tóxica. E é por isso que quando vocês se tornam bons profissionais, pessoas que descobrem as etapas de vocês vão se tornar boas referências também, nas áreas que vocês amam fazer. Tá? A gente ouve muito aquele papo de que a gente é responsável pelo que cativa, né? Se no momento vocês forem referência para alguém,
vocês vão se lembrar desse momento que vocês estavam aqui ouvindo um outro profissional falar, ou que vocês tiveram que responder a um superior que estava passando conhecimento para vocês, sabe? E vocês vão se tornar, nesse momento, verdadeiros profissionais inspiradores. Achei que tu ia falar de Joey Prado. Não. Não é o caso. O Joey Prado, ele ainda agencia, né? Sim, o Joe, inclusive, ele é o meu representante legal lá nos Estados Unidos. Ele é meu amigo já. Sim, sim. Mas ele começou uma geração depois de mim no Art Comics, né? Que era a agência que me representava para o exterior. Ele também foi um cara que fez muitas amostras de página para publicar para o exterior. Hoje ele tem uma carreira consolidada e ele ainda se preocupa em ajudar também autores iniciantes. E ríspido nos eventos. Não, mentira, ele é gente boa. Não, é que ele fala assim, assim, desse jeito, cara. Pô, mano, sou da Moca. Posso aproveitar, pessoal, que o Daniel acabou de falar para vocês? Uma das experiências que nós temos com o Tanuki é assim, nós temos ali em torno de uns 12 professores hoje, todos trabalham com a escola e todos trabalham para agências ou empresas de fora, tá? Vou dar um exemplo do Joe, que foi aluno do tio Dani, assim como eu, junto comigo na sala. Lembra do Joe? Lembra? Do Jonathan? O Jonathan, além de dar aula no estúdio, hoje ele trabalha para uma empresa de Dubai. Ele faz só material de naves espaciais para card games. Ele trabalha com uma outra empresa para a parte de design de jogos de Portugal. E também ele pega muitos trabalhos assim de ilustração, commissions geral, para australianos, americanos, vejam. E tudo isso, alguém daqui usa Reddit, aquela rede social? Levanta o bracinho, quem usa? Levanta o braço aí, vamos lá. Aí, gurizada, olha que maravilha. Em média, nós cobramos em torno de 100, 150 dólares por ilustração ali, tá? Que daí, depende da ilustração, mas esse é o valor, em média, tá? 150 dólares. O Joe tem feito umas 3, 4 por semana, tá? Desses clientes, mais esses de fora. E tudo via Reddit, tá? Pagamento, PayPal. Simples assim. Não precisa nem de agenciador. Fica a dica para quem não tem o Rabbit. Já abre. Vou aproveitar que o Daniel falou de sacanagem. Eu tenho um outro professor, o Gabriel. Isso, quem gosta daqueles... Sabe aqueles desenhos de bichinhos... Furry. Ele só faz furry de sacanagem para clientes via Twitter. Não sei como ele está operando agora, porque, né, Twitter foi de arrasta para cima no Brasil. Então, assim, ele só trabalha com isso, tá? Só trabalha com isso. E, gente, 3, 4 pedidos toda semana para ele. Pessoal, algo importante que vocês precisam desenvolver é repertório. Ter o conhecimento de várias diferentes áreas. Porque a criação nada mais é do que tu utilizar o teu repertório para poder fazer isso. Vamos fazer um paralelo com Star Wars. Quando a Millennium Falcon ia fazer lá a velocidade da luz, que usava o conceito de túnel de minhoca, isso aí é da física. Há 50 anos atrás, o pessoal já falava dessa teoria. Só que aí o pessoal da criatividade. Por isso que é importante a conexão, que vocês criem redes. Vamos dar um exemplo. Aqui a gente tem o pessoal da informática, tem o pessoal da multimídia, tem o pessoal do design, tem o pessoal das edificações e química. São áreas que, se a gente olhar rapidamente, são diferentes. Mas o cara do design, o cara da multimídia, o pessoal do técnico em edificações, pode ser meu parceiro, porque eles têm a habilidade de como criar. E eu da informática posso me associar com isso para poder gerar outras soluções. Porque a conexão de diferentes conhecimentos é a base para ter um bom repertório. Hoje, eu olho para a tecnologia e digo assim, putz, mas isso aqui é fácil, isso aqui eu faria disso. E aí vocês têm uma oportunidade. Diferente de quando eu me formei, não tinha rede social, não tinha outros canais.
o Daniel precisou de uma agência para poder intermediar entre ele e o cara lá nos Estados Unidos. Mas vocês podem aproveitar a experiência deles e dizer, não, calma lá, agora tem o Rabbit, posso começar a fazer. Só que assim, pessoal, repertório é importante. Outra coisa que é importante quando a gente fala de criação é base. Eu acredito que tem, pela plateia aqui, tem muita gente que tem uma vontade de trabalhar quanto ilustrador, ou criar seu próprio quadrinho, tal. Mas como é que eu vou abordar aquela possível agência? Eu preciso ter um portfólio. Portfólio leva tempo. Então, vocês precisam ter um pouco de paciência na geração de vocês e começar a criar isso. Porque nós estamos muito acostumados a ver o iceberg sempre do nível da água para cima. A gente vê assim, putz, o Twitter estourou, o Instagram estourou. São todas tecnologias emergentes. Só que a gente não olha para trás tudo que foi trabalhado até começar a virar a chave. Eu fui no Startup Summit esse ano e lá teve uma palestra do fundador do Orkut. Quem é que lembra do Orkut aí? Só isso? Só isso, gente. Comunidades do Orkut. Vocês estão tudo com medo? Olhem que interessante. Qual foi a filosofia do fundador do Orkut quando ele pensou em criar a ferramenta? Era criar uma ferramenta que unisse pessoas sobre que tivessem a mesma temática em comum. Criar comunidades que elas se ajudassem a desenvolver. Aí a gente sabe que o final do Orkut, e aí surgiu o Instagram. Pela visão dele, o Instagram ele não forma comunidades, ele dá destaque àquilo que é mais polêmico, nem às vezes sendo verídico. Aí rola toda aquela cultura de cancelamento e tal. Então, provavelmente, segundo ele, nos próximos 2 anos, vai surgir outra ferramenta que consiga fazer o meio de campo entre o Orkut, que criava comunidades para pessoas que debatiam sobre o mesmo assunto e tinham interesse sobre aquilo, e também dê visibilidade e agilidade como é o Instagram. E vocês estão nesse momento de surfar essas oportunidades. Botaram outra aí, botaram. Essa é do Mestre do Universo, aí, uma das páginas. Posso fazer uma intervenção? Isso que o professor falou para vocês é muito pertinente, essa questão de convergência. Hoje em dia, se a gente tirar por paralelo, por exemplo, como as pessoas produzem para redes sociais, e aí tu tem todo um processo de convergência, quase que um funil, né? Do interesse das pessoas que gostam de determinado tipo de conteúdo em cada uma das plataformas. E aí, quando às vezes tu segue um mesmo artista, um mesmo produtor de conteúdo, tu percebe que os conteúdos eles são focados naquelas plataformas, mas muitas vezes eles convergem para o conteúdo em si. Isso vale também para a formação profissional. Vocês podem estar dentro de uma área, mas ela é importante, mesmo que você se esforce, não seja o normal daquela área, tentar dialogar com outras áreas, para essa parte colaborativa que foi dita, né? Ô Daniel, aproveitando o gancho, pegando essa imagem que está aqui no fundo, que foi você que criou, poderia descrever como é que é o processo de criação, como é que tu começa, para chegar a esse ponto aqui, pegando uma folha em branco e a ideia em mente, como é que tu desenvolve, qual é a técnica? Porque... acabou cruzando o assunto, exatamente. É que assim, esse trabalho que está na tela aí, ele é um trabalho dentro da franquia, né, de um boneco que surgiu nos anos 80, o He-Man, que é uma marca constituída da Mattel, que é uma empresa de brinquedos, mesma empresa de brinquedos detentora dos direitos da Barbie, né? E essa marca, justamente por ter um valor agregado, ela, até hoje, ela ganha licenciamento para desenho animado, os brinquedos que são a sua origem, videogame, entre outras tantas variantes de produto. E o Netflix, recentemente, licenciou a franquia, né, do Mestres do Universo
para fazer uma nova série, uma releitura, né? Animada, chamada Mestres do Universo. Primeiro teve o primeiro arco, que era o Revelação, agora está tendo Revolução, e eu estou fazendo a versão para quadrinhos desse Revolução. E esses quadrinhos que eu estou fazendo, eles estão saindo mensalmente na editora Dark Horse Comics, mas, ao mesmo tempo, algumas histórias inéditas, como essa aqui, saem junto com as figuras colecionáveis, que são compradas pelos colecionadores, né? As action figures. Esse projeto em particular, ele envolveu vários profissionais. Por quê? Primeiro, tu tem o protótipo do boneco, que foi concebido por artistas conceituais, desse vilão aí, desse Scareglow aí, que não é o esqueleto que todo mundo conhece do He-Man, ele é um outro caveira aí, só que é tipo um zumbi, esse cavalo zumbi dele aí, que é o Scaremare, né? E aí são personagens criados por uma linha de brinquedos, né? Assim como o He-Man. Eles têm um desenhista de produto, né, que fez todo o concept do boneco. A gente recebe esse concept do boneco. No caso, eu, como ilustrador, estou fazendo uma história em quadrinho, mas se ele for para animação, vai ter o animador, o diretor de arte da animação, que vai adaptar para animação. Se ele for virar um videogame, vai ter algum modelador 3D, que vai ter que modelar o design desse boneco 3D para ser colocado no jogo. E se virar um filme, vai ter que ter figurinistas, vai ter que ter pessoal de efeitos práticos. Isso se o personagem não for todo feito em CGI, né? Mas nesse projeto, então, eu recebi um roteiro. Esse roteiro veio no idioma original, em inglês. Eu li o roteiro. No roteiro, é muito engraçado, o pessoal pensa assim, mas você cria tudo do nada. Vamos dizer assim, o roteirista, ele coloca as ideias no papel. E o ilustrador pega essas ideias e mostra as ideias para o público. Então, é como se o desenhista fosse o diretor de um filme, diretor de uma animação. Eu posso botar os efeitos especiais que eu quiser, a intensidade dramática que eu quiser. Quando eu escolho o número de quadros de uma página e o formato, o sentido de leitura, quando uma coisa vaza de um quadro para o outro, é como se eu estivesse na mesa de edição editando esse filme, né? Então, o ilustrador acaba pegando todas essas etapas visuais que acabam sendo assimiladas pelo leitor, seja numa leitura compenetrada ou uma leitura casual, como no banheiro, que nem eu tinha falado para o Reginaldo lá tempos atrás. Mas a história em quadrinho é muito disso. O quadrinhos é cinema parado, né? A história em quadrinho é um cinema parado. Então, você está contando a narrativa gráfica como se fosse um filme. E aí você tem todo esse processo de desenhar, fazer os esboços das páginas. Essas páginas são mandadas para o teu editor. Esse editor vai dizer, olha, beleza, talvez essa cena tu possa fechar mais o close, ou vamos tentar não pegar tão pesado, se eu fiz uma cena muito violenta, qualquer coisa assim. Depende da censura da revista, né? E aí, esse rascunho que a pessoa fez, esse layout, já é usado para a pessoa que vai fazer o balonamento, que coloca os balões de fala. Então, eu não fico naquela, eu vou desenhar a história inteira, depois eu jogo na mesa do meu editor e vai e se vira. Os rascunhos das minhas páginas servem de guia para uma pessoa que está fazendo o letreiramento colocar os balões. E eu tenho que ser muito atento por seguir a ordem dos diálogos. Isso se eu tiver as falas dos personagens. Porque existe uma modalidade de roteiro que nós, autores de quadrinhos, recebemos, e às vezes até usamos também, que a gente chama de roteiro aberto, que é muito conhecido como método Marvel. E aí o pessoal fala, Marvel? É a Marvel Comics. O Stan Lee, que não foi que criou tudo, certo? Aquele velhinho que aparecia nos filmes da Marvel, ele não criou tudo. Ele criou junto com outros caras muito fodas, como Jack Kirby, Steve Ditko, John Buscema, George Tuska, entre outros. O Stan Lee escrevia 4 parágrafos. Tipo assim, olha, nessa história vai acontecer tal e tal coisa, o Homem-Aranha vai enfrentar não sei quem, é isso aí. Aí passava esses 4 parágrafos pro Steve Ditko, pro Jack Kirby, e dizia assim, bola 25 páginas com isso aqui. E aí surgia um gibi de 25 páginas, em que o desenhista pegava essas ideias separadas em tópicos e debulhava isso. Então, esse processo de storytelling, de narrativa,
Ele acontecia porque o quadrinho é uma arte visual e quando você desenvolve o quadrinho, é como se tu estivesse concebendo uma animação, um filme. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, Daniel, eu quero fazer animação. Qual é a melhor maneira de começar? Faz quadrinhos. Daniel, eu quero ser um bom ilustrador para cards de Magic, para ilustração de livro, ilustração conceitual para filme, para game. Como eu devo começar? Faz quadrinhos. Mas como assim? Quadrinhos é a minha mídia. Mas tu vai ser obrigado a desenhar um monte de coisa que tu foge, que nem o diabo foge da cruz. Vou contar uma historinha engraçada para vocês. Vocês estão vendo esse cavalo zumbi, né? Eu não sabia desenhar cavalo quando eu era moleque. O primeiro trabalho que eu preguei para o mercado norte-americano era um gibi do universo do Conan, o Bárbaro, lá. Era a personagem Red Sonja. Imagina, eu ia dizer não para a minha primeira história para o mercado americano, que eu ia ganhar em dólar, uma história de 40 páginas que tinha personagem e um monte de cavalo aparecendo. Eu não sabia desenhar cavalo. Aí, lembre-se, 1994, eu não tinha computador em casa, eu não tinha internet. Eu recebi o roteiro por fax. Fucking fax. Sabe? E aí eu tinha que mandar meus rascunhos por fax. E aí eu ficava, cara, como é que eu vou desenhar um cavalo, cara? Eu fui atrás de um monte de sebo de revista usada, comprei revista de equitação, peguei filme com cena de cavalo e congelava e ficava desenhando. Aí finalmente quando veio o roteiro... Ah, tu acordou. Quem não estava dormindo. dormindo? Não estava. Obrigado. Finalmente, quando eu recebi o roteiro, das 40 páginas de história, só 2 mostravam um cavalo. Ah, que droga, eu tive que estudar desenhar cavalo a duras custas e não pude desenhar nada. Não, vai me servir tempos depois. Então, o quadrinho acaba te obrigando a desenhar muita coisa que às vezes o cara não sabe. Desenhar personagens com etnias diferentes, com tipos físicos diferentes, histórias em épocas diferentes, veículos, roupas, sabe? Então, eu sempre digo que é o que prepara. E projetos como esse, à medida em que tu vai ganhando essa segurança, eles ficam mais fáceis de resolver. Vem ao encontro da questão do repertório, né? É, o repertório, exato. A gente precisa ter um repertório para, quando for necessário, poder puxar essa situação. Perguntas? Então, aqui, ó, nosso aluno de curso de jogos, Daniel, ó. Aonde? Aqui, Quem? ó, levanta o braço aí, ô meio cabeludo. Aí, muito bem. Ô, cara, Do essa lado é a dele. pior etapa, né? Quando tu deixa o cabelo crescer, né? É. Que fica parecendo duas rampas, assim, né? No lado dele tem o filho de um amigo que se formou comigo, era aluno Aí. do tio Dani aqui também. Né, Bostinha? Isso aí, muito bem. Ô, meio cabeludo, a primeira pergunta vai ser tua. Nem sei o que tu quer perguntar, mas pergunta, vai. Alguém quer Eu pergunta? vou aí. Sim, ele quer. Não, Pergunta não quer. aí, pronto. Pessoal, vou perguntar para vocês. O Daniel falou em CGI. Todo mundo sabe o que é? Ah, é. Às vezes a gente está usando termos aqui que pode ficar meio vago, né? Porque Virou a ideia é quiz fazer agora. um bate-papo Virou bem quiz. O que é descontraído. CGI? O que é? Quem arrisca dizer o que é? Levanta a mão que eu levo o microfone. Computer Generated Image, imagem gerada por computador. Muito bem, palmas para ele que está com a camiseta do Pink Floyd. Muito bem. Me Cara, impressione, vai lá. velho. Tu foi intimado aí, ó. Agora tem que perguntar agora. Faz a pior pergunta do mundo só para deixar ele... Tem algum gênero específico que tu prefira fazer quadrinhos sobre? Algum jeito específico que eu prefira para... Algum gênero específico? Ah, um gênero. Eu gosto muito de ficção científica. Eu gosto porque eu não tenho amarras, ou então fantasia medieval que eu não tenha que ter usado de referência histórica o tempo todo. Isso não significa que eu não o faça. Eu já trabalhei com histórias de época, sejam muito distantes, né, ou muito próximas, que tu tem que fazer uma pesquisa, né, de veículos, indumentárias, ambientes e tudo mais. Mas eu gosto de ficção
científica, porque eu posso trabalhar com raças diferentes de criaturas, embarcações, espaçonaves, ambientações. Os títulos que eu mais me diverti fazendo sempre foram títulos de ficção científica, né? E quando eu trabalhei com fantasia medieval, como o Reginaldo mesmo falou do Dungeon Crawlers, que é RPG, né? Também é muito divertido, porque tu tem já um universo constituído do Dungeons and Dragons, né? Tu tem todo um referencial estético que acaba sendo um bom guia para você também soltar a sua imaginação nesse sentido. Então, quando você desenha coisas muito certinhas, lógicas o tempo todo, uma história noir policial, ou uma HQ contemporânea, ou uma história de época que tu tem que pesquisar, roupas, trajes e tudo mais, tudo isso tecnicamente é muito desafiador, mas de vez em quando é bom tu não ter tantas amarras, né, visuais, e poder se soltar visualmente nisso. Tenho uma dúvida também relacionada a quando tu vai criar uma arte, quando tu vai fazer uma HQ. Que traço que tu gosta muito de fazer, um trejeito que tu tem na tua arte, algo que tu fale, quando tu olha para a tua arte, tu fala, eu sei que essa é a minha arte, eu sei que quando tu olha para uma outra arte de um outro cara, tu percebe que tem uma diferença, sabe? Um trejeito que tu gosta muito de fazer. Eu gosto bastante de, em figuras pequenas, ser o mais minimalista possível, então eu uso o recurso de cartoon, tipo, se eu tiver que desenhar uma multidão, eu não vou ficar desenhando o olho com a retina, o nariz direitinho, eu faço careta já nos personagens, eu gosto bastante. Eu gosto muito também de trabalhar com texturização de elementos, então, por exemplo, a gente está nessa página dupla aí, por exemplo, do Mestre do Universo, que essa sequência que tu tem metade do ambiente, que é um ambiente meio bucólico, natural, e o outro é um ambiente de guerra, né, com Hordak ali. Fazer essas coisas que misturam imagens, sabe? Eu posso transformar, às vezes, pegar um personagem, vazar em cima de uma página e fazer o quadrinho que faz a cena virar um elemento gráfico de moldura. Eu gosto muito desses recursos. De uma certa maneira, dialoga muito com aqueles processos de edição dos filmes, né? Que tu tinha transição de imagem, fusão de imagem, que é uma coisa muito básica que tu vê hoje em dia, que tu usa em qualquer aplicativo, mas quando tu usa uma arte estática, como uma ilustração, é sempre um desafio, sabe? Tu fazer uma página que tem 5 quadrinhos, e aqueles 5 quadrinhos não seriam um murinho de tijolo que está tudo empilhado. Então eu sempre gosto de usar uma diagramação diferente. Se o editor falar assim, não, seja mais convencional, eu sigo a margem, a linha de corte, os quadrinhos convencionais. Mas se eu puder fazer os quadrinhos desmanchando, virando alguma coisa na página, mudar o eixo de referência, fazer toda a página em diagonal, eu faço. Isso são coisas que eu gosto de, que são bem características dos meus trabalhos. Acho que tu já deu uma pincelada sobre, mas eu tenho uma amiga que faz design gráfico e ela gosta muito de desenhar. Ela faz o quê? Desculpe? Design gráfico. Design gráfico. Assim, para a gente que está saindo do curso técnico, como é que a gente faz para inserir no mercado de ilustração dessa maneira? Para ilustrar? Ótima pergunta, acho que nós dois podemos responder. Queres começar? Porque eu estou monopolizando aqui, fala aí. Não, eu estou deixando, cara, fica à vontade. Olha que escalado, velho. Olha, eu me formei em design aqui, né? Então, vou falar até por experiência. Eu comecei trabalhando em uma empresa local, comecei inclusive como projetista arquitetônico, tá? Então, foi assim que eu me inseri inicialmente. Na parte de quadrinhos, pessoal, eu recomendo o seguinte. Primeiro, tenha uma rede social hoje. A minha experiência do Daniel é completamente distinta, tá? Em um momento da nossa conversa, nós falamos sobre o Joey Prado aqui, que ele, inclusive, ainda agencia, não é isso? Isso, em alguns trabalhos ele é meu agente. Eu conheci o Joey lá em 2011, ele pediu que a gente mandasse uns materiais, e aí ele falou sobre, vocês vão receber material de vez em quando e tal, e aquilo para mim não foi legal, assim, cara, mas de vez em quando eu vou mandar uns materiais, eu não queria aquilo, tá? Então, por exemplo, a minha experiência, nossa, a gente ilustra igual uns loucos ali, eu produzo meus próprios materiais. Então, eu tenho uma editora, eu sou dono de uma editora, nós temos 27 títulos próprios,
Inclusive, o próximo livro será aqui para a Satic, tá? Nós fechamos uma parceria. Então, olha como é para mim hoje, né? Eu geralmente fecho uma parceria, o meu parceiro banca toda a parte financeira, ó, toma aqui o dinheiro, eu vou lá, muito obrigado, e faço o material. E também, para nós, né, serve muito a parte de editais. Então, eu também peguei esse nicho de editais, eu aprovo editais, faço livros. Tu vê que agora a escola Tanuki, né? Eu estou indo em vários colégios aqui de Criciúma e eu estou doando livros. Então, a empresa Tanuki está doando livros para os professores da rede sobre como trabalhar com disciplinas diversas em quadrinhos. Então, um exemplo, né? Sei lá, Revolução Francesa. O professor de História está ensinando a Revolução Francesa, ele começa, nós trabalhamos com técnicas ali, até de RPG, faz a ficha aqui do Robespierre, faz a ficha do Napoleão, eles fazem as fichas, trabalham, fazem ali a chuva de ideias, constrói, e aí é tudo bem passo a passo, sabe? Constrói o roteiro, cria o quadro de cenas, faz o storyboard, depois, né, eles arte finalizam, pintam, colocam os balões e o professor vai lá, registra o livro ISBN para que o livro seja encaminhado para os pais. Pai, o seu filho estudou aqui no último mês, Revolução Francesa, toma aqui um livro registrado por ele. Então, veja, essa é a minha realidade, né? Nós pegamos muitos trabalhos, eu optei dessa forma, eu só faço trabalhos onde o meu parceiro já paga antecipado, então pego todo o bolo, dinheiro e executo. Nós também pegamos trabalhos de fora, eu não pego, né? Eu deixo só para os professores da escola, porque daí é uma grana extra legal para eles, assim, né? Eles fecham, sei lá, 10 trabalhos por mês a $150. Então, $1.500 extra que cai na conta deles, assim, né? Mais os descontos de impostos, né? Ou menos os descontos. E, por fim, assim, por que eu falei em montar rede social? Porque ela é muito importante para gerar o portfólio, para que as pessoas conheçam. Vou dizer para vocês que tem trabalhos hoje que eu pego para alguns amigos. Eu não estou com camiseta agora, estou com a camiseta dos 20 anos da Unisatic. Mas, assim, materiais em que eu pego e mal cobro, sabe? Porque eu gosto do projeto. Ah, beleza, a gente vai fazer aqui essas ilustrações. Aí varia bastante, mas essa é a nossa realidade de hoje. Já, Daniel? Não é muito diferente, porque aí, respondendo a questão, o que o Reginaldo colocou aqui é a prestação de serviço. Tu tem que te posicionar no mercado. Como a ilustração é uma coisa que tem muito a ver com o teu íntimo, com o teu contato com a mídia visual, tem as coisas que você gosta de desenhar, as coisas que você precisa desenhar e as coisas que você evita desenhar. No momento que tu for trabalhar com isso, tu tem que te conhecer como autora. Então, seja, antes de mais nada, sincera. O que eu sei, o que eu faço mais ou menos e o que eu fico uma merda. O que fica uma merda, você tem que melhorar. O que fica mais ou menos, você pode ficar empurrando desse jeito, mas vai ter que ficar bom em algum momento. Pode ter momentos muito bons. E o que você é boa, né, você precisa manter a qualidade. Porque provavelmente vai ser a primeira coisa que vai chamar a atenção no teu portfólio. E esse portfólio vai estar muito focado em um segmento que tu queira trabalhar. Ilustração é muito amplo, né? Tu pode pensar em ilustração para literatura, ilustração para card games, ilustração para arte conceitual de videogame, ilustração para livros didáticos. Vários segmentos que vão ser atendidos nesse sentido. Se você quiser ser multitask, você pode fazer dentro do teu portfólio amostras para esses vários segmentos. Mas de repente tu percebe assim, bom, beleza, mas eu pego uma coisa que outra para juntar uma grana. Mas o que eu amo mesmo é isso aqui. Saiba que no início você não vai escolher as coisas que você vai trabalhar. Então é bem provável que tu pegue demandas de ilustração com coisas que tu talvez não te identifique tanto, coisas que talvez não tenham muito a ver com o teu estilo.
Aí é uma questão de escolha estética, né? Será que eu devo mudar o meu traço? Eu consigo simular esse traço aqui, desenhar dentro das expectativas que esse projeto aqui me pede? O Reginaldo falou isso aí, né? Que ele chegou, mostrou os trabalhos do pessoal do estúdio dele e o agenciador falou, olha, vou passar trabalhos de vez em quando. Isso também tem a ver muito. Seja um agenciador ou um determinado segmento, qual é o segmento que você quer atender? O agenciamento nessa situação, para o estilo deles, não iria conseguir trabalhos o tempo todo. Então, o próprio autor, não, beleza, eu vou procurar esse segmento. Por exemplo, tem pessoas que gostam de desenhar quadrinhos de super-herói, mas é um mercado que, se você for procurar editoras pequenas, eles não vão pagar tanto por página, ou eles pagam um valor legal por página, mas você precisa fazer desenho, arte final e cor. Quer dizer, para fazer o teu page rate, o valor por página valer, você tem que pegar mais de uma etapa. Editoras maiores costumam segmentar as linhas de produção, né? Tipo alguém só para desenhar, alguém para passar nanquim, ou nanquim digital, que seja, alguém só para colorir, alguém só para escrever, porque eles têm um valor pago por profissional muito elevado. Ou você pode ser o seu próprio autor, né? Fazer as suas próprias ilustrações, atender uma temática. Eu gosto de fantasia medieval. Pode fazer N ilustrações disso com essa temática. Mas aí você pensa, será que você vai conseguir trabalho o tempo todo nesse segmento? Tu precisa estar dentro desses meios. Se citou o Reddit aqui, né? Às vezes tem grupos de discussão sobre RPG, sobre fantasia medieval, ou então de artes not safe for work, né? Ou então de artes envolvendo designs de personagem para jogos, adaptações para animação, artes comissionadas. Então, acima de tudo, se você gosta de desenhar, você tem que pensar aonde você se sai bem, qual o segmento que tu quer se consolidar, ou os segmentos, e aí construir o seu portfólio tendo isso como um target, tendo isso como uma meta, né? No início, talvez você receba pouco, porque você ainda é desconhecida, mas no momento que tu apresenta qualidade, constância e, acima de tudo, compromisso profissional com prazos, porque quando você é ilustrador, não pense que você só desenha quando está afim, quando você está com inspiração. Sabe? Não é assim. Essas páginas que vocês viram aí do Mestre do Universo, eu estava desenhando abrigado na casa da minha madrinha, porque o meu apartamento ficou cheio d'água na frente. Não podia entrar com a minha filha e com a minha esposa. A gente estava abrigado na casa da minha madrinha, meu estúdio ficou alagado. E eu negociei com o editor, ele me deu mais prazo, mas, sabe, foi o trabalho que me manteve no plumo. Eu não pude jogar tudo para o ar e dizer assim, dane-se, sabe? Eu vou ficar aqui esperando a água baixar e aí depois vou começar a limpeza. Eu tive que encarar. Então, você precisa ter esse senso profissional muito forte. Essas questões são importantíssimas, mas tem questões legais também. Se você for prestar serviço para o exterior, tem que ter um serviço para receber, um modo para receber esse pagamento, seja PayPal, seja Wish, a Wish não como é que é o nome dele? Win, acho que é o nome, para receber pagamentos do exterior, seja transferência bancária internacional. Se você for trabalhar com agências de propaganda, com instituições de ensino, eles vão querer que você tenha um CNPJ. Então, você vai provavelmente fazer um MEI, né, um microempreendedor individual, porque o montante que tu vai fazer no início não vai ser tão grande, então tu pode pagar taxas baixas e tudo mais. E, acima de tudo, se tu fores a montar uma estrutura, como foi o caso que o Reginaldo falou aqui do estúdio dele, ou no caso do meu, né, tu vai montar uma estrutura para ter vários profissionais que vão estar recebendo, seja pelos trabalhos deles, ou trabalhos por hora, né, de produção, tu precisa pensar nessa galera toda, sabe? Então, aí tu dá um passo já como empreendedor, né? Mas isso das redes sociais é importante, você construir esse portfólio, essa presença nas redes. Hoje em dia, o cartão de visita não é mais aquele pedacinho de papel. Hoje em dia, o teu cartão de visita é o portfólio que você tem num ArtStation, num Behance, numa plataforma visual, sabe? Então, é importante. E não te mixa para a arte de inteligência artificial.
Isso é a gourmetização do plágio, entendeu? Ilustração de inteligência artificial é plágio. Plágio, entendeu? Se vier algum sem vergonha falar para você assim, você cobra tanto pela ilustração, mas eu vou lá no Midjourney e faço um negócio assim, então enfia o Midjourney no cu. Porque isso é plágio. acontece, tá? Isso acontece. Inclusive Quer ver deve pessoal doer, do né? exterior, faz o material, é isso, é $150. Não, eu faço um IA aqui por bem mais barato, se quiser aceitar 50. Diversas vezes, cara, 50, não, pode fazer em IA, o problema Desculpa é meu teu. baixo calão, mas assim, no momento que essa tecnologia se retroalimenta com as mesmas referências, ela vai se tornando pasteurizada. Então, assim como tu percebe quando um vídeo tem alteração de IA, uma foto tem, a ilustração é a mesma coisa. Então, as empresas que acabam adotando esse tipo de recurso, elas estão tendo um senso medíocre estético. Elas estão passando uma imagem medíocre. Então, quando tu tem um ilustrador, né, por trás, ele trabalha com conceito, ele trabalha com conhecimento. E assim, para não dizer que eu detesto inteligência artificial, para mim, a inteligência artificial na arte é a mesma coisa que tu usar o Pinterest. É um referencial de imagem. Tu busca lá uma ideia de conceito, quer misturar duas ideias desconexas, ele vai fazer uma mistura maluca lá, sei lá quantos dedos vai ter nesse negócio, mas vai estar lá. O fato é que é uma ideia de conceito, é como tu olhar uma imagem de referência. Agora, gerar uma coisa ali e dizer que é teu, é roubo, é plágio. E quando é que isso vai acabar? Quando uma empresa com dinheiro tiver a sua propriedade intelectual começando a ser lesada com isso, aí eles vão ficar tudo pianinho. Tudo pianinho. Que nem a indústria da música, quando começou a ter os downloads, e aí entrou o sistema de nuvem, monetização mesmo, que pequena, mas para os artistas, esse tipo de coisa. Então, é tudo uma questão de ciclo. Você tem que ter resiliência, né? E sempre dar valor para o seu trabalho, nunca se rebaixar nesse ponto. Ô Daniel, só pegando um gancho, para quem quer produzir quadrinho, um bom espaço são os modelos de Webtoon, tá? Que inclusive consegue monetizar lá nas moedas internas desses sites, dá para transferir. Aqui nós temos a Helena, que é professora na escola, foi nossa aluna hoje da aula, e ela optou assim, não, mas eu quero escrever as minhas histórias, os meus roteiros, os meus personagens, eu quero que as pessoas gostem disso que eu faço. Ela está publicando, assim, rigorosamente, com todo o cuidado, inclusive dela, ela mesma colocando seus prazos, assim, então ela cumpre os prazos dela própria, tudo no formato Webtoon, tá? Eu digo Webtoon porque hoje já tem o Tapas, tem outros sites, né? E todos eles você consegue monetizar com a moeda interna, manda para os amigos, eles leem, isso vai gerando uma moedinha ali, um coin interno que gera uma graninha ali. Além dos financiamentos coletivos, tem muitos ilustradores que trabalham, por exemplo, passando seu conhecimento, seja como curso, mentoria, para outras pessoas através de financiamentos coletivos. O Catarse, Vaquinha, Apoia-se, Kickstarter, um bocado de plataformas que tu consegue, falando em quadrinhos, né, encurtar o espaço entre leitor e consumidor, né, que tu tinha a distribuição, né. Aqui o Rodrigo, nosso ex-aluno de roteiro e também financiou o livro né? dele via Crossfound. Olha aí, palmas para o Rodrigo, que é o nosso grande roteirista da cidade. É isso aí, Rodrigo. Eu espero ter respondido também a tua pergunta nesse sentido. Eu acho que eu respondi, ela nem está mais olhando. Obrigado. Tá funcionando. E aí? Olha só, eu queria saber se teve algum projeto que tu demorou muito ao ponto de, tipo assim, tu querer desistir do projeto e... A vontade de querer desistir do projeto não foi por demora, mas foi por questões pessoais, assim. Apesar de eu ter ficado 2 anos fazendo o Digimon, né, pro Japão, em algum momento eu quis largar o projeto porque nesse meio tempo a minha mãe teve câncer e eu sou filho único. E ela precisava de mim. Meu pai morreu quando eu tinha 6 para 7 anos.
Então, foi um momento que eu pensei assim, que eu não ia ter cabeça. Mas, no momento que também eu vi que o tratamento da minha mãe, toda a recuperação dela e o suporte financeiro que eu já dava para ela era importante e provinha do meu trabalho, foi mais um motivo para eu me manter firme, sabe? Porque são situações difíceis que muitas vezes você delega questões, não diria divinas, mas questões acima da tua compreensão para você estar inspirado ou motivado. Você pode achar tudo isso muito lindo, mas você às vezes tem que botar o pé no chão e entender assim, é um trabalho, estou curtindo pra caramba fazer, mas pessoas dependem de mim, ou a minha profissão, meu nome no mercado depende disso, sabe? Então, não houveram momentos assim difíceis, tirando esse, que me fizeram querer desistir. Mesmo no trabalho agora com Mestres do Universo, aí, que foi no meio da enchente, a edição mais recente foi, sabe? Então, não houve tanta oscilação emocional quanto foi nesse caso. Mas, às vezes, tem pessoas mesmo que acham muito extenuante, muito, né? Mas é o que eu falo, cara, assim, se você quer trabalhar com uma coisa e quer que essa coisa não suma da sua vida, não seja só uma fase, você tem que se entregar. Você não deve abnegar questões familiares ou pessoais, mas tu tem que ser maduro o suficiente para saber conciliar. Então, se surgirem dificuldades, tentar contorná-las, né? Se forem técnicas, procure melhorar, que nem eu falei antes ali para a colega. Se forem pessoais, você tem que realmente pensar nas pessoas que você ama para ser forte e continuar. E passou. Ela está bem, está com 83 anos hoje em dia, teve que passar por essa questão da enchente, mas está super lúcida. Mas foi difícil, foi bem difícil. Se eu fico o quê? Desculpa? 2 anos, tá. Sim. Não, então, ali no caso do Digimon foi um contrato de exclusividade. Eles estavam me pagando para ser exclusivo da Toei e Dark Horse para fazer o Digimon. Então, assim, eu com um contrato de exclusividade, eu tinha que fazer aquilo ali. Aí tem questões compensatórias, né? Eu fazia as artes do quadrinho e fazia as artes de licenciamento. Tipo, o cara comprava um iogurte com os cards do Digimon, alguns eram desenhos meus. O cara comprava uma lancheira, algumas dessas artes de licenciamento eram desenhos meus. Aí eu também estava recebendo royalties por venda de exemplar. São todos incentivos que as editoras dão para tu, não, fica conosco. É como quando o cara vai jogar num clube, tá ligado? É a mesma coisa, o cara joga futebol. O cara é exclusivo do clube. Ele não vai ficar jogando em 2, 3 times, né? Agora, se o cara é freelancer, ele pode ir trabalhar num projeto ou no outro. E uma coisa que eu percebi, eu já passei por alguns contratos de exclusividade. Com o tempo, eu não quis mais contrato de exclusividade, porque eu estou num ponto assim que eu desenho as paradas que eu curto. Se eu precisar, eu pego um projeto que outro para completar a tabela ali. Mas a maioria dos projetos que eu pego são projetos que têm significância para mim. Esse projeto do He-Man, por exemplo, eu era moleque. Eu ia voltar para casa correndo para, antes do show do Jornal do Almoço começar, eu ver o desenho do He-Man. Assim como quando eu desenhei os X-Men. Sabe? Eu cresci lendo X-Men também. Quando eu desenhei o título dos X-Men, eu trabalhei com o Chris Claremont, que é o cara que, sabe, motivo de sobra para desenhar os X-Men. Superman também, sabe? Liga, essas coisas. Então, eu posso dizer que dá para escolher os projetos. Quando você está nesse nível, assim, você não precisa mais de contrato de exclusividade. O valor por página fica bom, tu recebe incentivos e tu pode fazer mais de uma coisa. Por exemplo, em contrato de exclusividade eu não poderia fazer meus projetos autorais. Em contrato de exclusividade eu não poderia trabalhar com outra empresa que tem uma coisa que eu gosto muito. Então agora, por exemplo, eu estou fazendo o gibi do Mestres do Universo, terminei agora o último número, semanas atrás, comecei um novo projeto, que é um projeto autoral lá nos Estados Unidos, chamado Tama, que é um projeto de terror, que é uma mistura de, olha a ironia das coisas, Pokémon / Digimon com filme de terror.
É um terror mesmo. Terrorzão. Ó, tem tripa voando, tudo é gore o negócio. É gore. E tô fazendo card games para Wizard, né? Do Magic. Só que eu tô fazendo de uma linha chamada Overpower, que são cards games de jogos de personagens históricos. Então, personagens ficcionais e personagens históricos. E eu faço as ilustrações. Inclusive, depois do papo aqui, eu vou ter que voltar para o hotel, porque eu tenho um card para terminar, que eu tenho que mandar. Então, eu posso fazer várias coisas que eu quero. E aí eu faço, digamos, uma economia legal ali, guardo a grana e vou curtir com a minha família. Vou ficar fazendo minhas músicas eletrônicas. Vou ficar limpando o pátio depois da enchente. Coisas do tipo, entende? Então, esses períodos que você fica exclusivo de uma editora é contrato, entendeu? Você tem os benefícios. Se você for assinar um contrato por não ter esses benefícios, é uma questão de escolha. Cada um escolhe com o que quer trabalhar, né? Espero ter respondido. Pessoal, estamos caminhando para o final. Quando o papo é bom, assim, o tempo voa e a gente nem percebe que o tempo está praticamente acabando. A gente vai passar para a última pergunta, para a gente dar o encerramento ao painel. Boa tarde. Olá, boa tarde. Hello. Eu queria perguntar se, tipo assim, não querendo ser invasiva nem nada, né? Mas eu queria te perguntar, tipo, qual foi o projeto que tu mais ganhou, assim? Valores. O quê? Que o projeto que tu mais ganhou, mais foi recompensado, financeiramente, mas também emocionalmente também, caso tu queira falar. Digimon. 2 anos de contrato. Que o Digimon teve publicação simultânea no Japão e nos Estados Unidos, então eu era comissionado por venda de exemplar e eu ainda recebia por capa. Além do fato das artes de licenciamento, que pagam mais do que o valor por página, né? Então foi o projeto que eu mais fiz dinheiro, assim. Ao mesmo tempo, foi o projeto que eu pude ficar tranquilo e, por exemplo, a minha mãe não tinha plano de saúde, fiz o plano de saúde para ela, ela fez o tratamento do câncer. Pude construir o meu estúdio, antes de eu sair de um prédio público, que eu dava aula no Museu de Comunicação Social, com o estúdio, e eu montei o estúdio com o que eu ganhei do Digimon. E me abriu muitas portas, né? Porque graças ao Digimon, o consulado do Japão me indicou para a Unicinos. Aí na Unicinos eu virei professor de quadrinhos, dentro da graduação de publicidade. Aí eu assumi a formação de arte visual digital, direcionada para arte, para games, para ilustração. Até que eu enchi o saco da vida acadêmica e voltei 100% com quadrinhos com o meu estúdio. Mas foi o projeto que mais me deu suporte, porque ele saiu em vários países, né, ao mesmo tempo. E nem todos os projetos te remuneram por republicações em outros países, a não ser que você seja detentor da propriedade intelectual, né, que é uma coisa que hoje em dia é muito importante. Por isso que uma coisa que o Reginaldo falou aqui, quem tiver as suas próprias ideias, invista nelas, mas não pense que elas vão ser a única coisa que vai motivar a vida profissional de vocês. Às vezes, para tu investir na tua ideia, tu tem que todo mês ali fazer trabalhos que muitas vezes não são teus projetos. Reginaldo, o que tu pode acrescentar para a gente fechar? Sobre o que? O trabalho? Quanto eu ganho por projeto? O que mais ganhei? Para a gente fazer um fechamento, a gente até projetou ali o Tanuki, né? Ah, tá. Que legal. É o site, né? Pessoal, vamos lá. Por que Tanuki? Porque temos os coatizinhos bonitinhos aqui da Serra. Então, o nome da empresa se tornou... A maioria da galera acha que nós só desenhamos mangá pelo nome da empresa. Se tornou teu sobrenome. Ninguém, assim, a galera acha, só desenha mangá, porque, Tanuki, uma palavra em japonês. Não, tá? Nós desenhamos de tudo, desde o desenho acadêmico, figura humana, até projeto arquitetônico, às vezes, quando nos pedem, assim, de ideias, a gente encaminha. Pessoal, a empresa Tanuki, tá? É uma empresa, eu sou o sócio principal. Nós temos uma escola aqui em Criciúma, nós temos em outras cidades que nós sublocamos o espaço. Então, eu formo o professor nessa outra cidade e coloco ele lá. A gente sempre tem um modelo de marketing
em que nós pegamos os alunos, né, de escolas como a SATIC aqui e levamos lá para fazer aula conosco. Todo o material da escola, isso é bem importante, tá? Quem daqui já fez aula de inglês, né, em escola de inglês aí? Aí, alguém? Legal. Já perceberam que o material didático em escola de inglês é bem caro, né? Geralmente é uns 400, 500 reais, porque o direito é da editora, geralmente das matrizes. Então, assim, todo o material hoje do Tanuki é próprio, tá? Então, todo esse material que envolve a nossa editora, a gente transfere para a escola, para a venda da escola. E aí eu falei dos títulos de quadrinhos e materiais, é feito via editora também. Alguns materiais a gente aprova também via CrossFound, né? Nós tivemos 2 quadrinhos que a gente que aprovamos via CrossFound também. A parte de eventos, eu nunca quis ser produtor de eventos, tá? Nunca quis. E no final, hoje, o Tanuki World Fest é o maior evento multicultural do estado de Santa Catarina, né? As últimas 4 edições nós fizemos aqui em parceria com a SATIC, que é a melhor universidade de Santa Catarina. Falei. Nosso, né, a SATIC é um parceirão, assim. Eu tenho um carinho pessoal enorme, porque eu fui aluno aqui, eu me formei há 20 anos, e olha só, na camiseta de comemoração dos 20 anos, tá Tanuki aqui atrás. Então, pô, minha empresa, depois de 20 anos que eu me formei aqui, com, né, essa homenagem à empresa. Então, a parte de eventos, eu nunca quis ser produtor de eventos. Foi a necessidade que me fez produzir, tá? Então, a necessidade é a mãe de todas as invenções. Eu queria divulgar a escola, porque eu queria que as pessoas conhecessem os meus desenhos, tá? Quando eu comecei a dar aula aqui na SATIC, na Unesc, inúmeras vezes isso é uma questão até assim para vocês, tá? Talvez aconteça isso com vocês. Inúmeras vezes apontavam para mim, pô, é o menino do desenho, o menininho do desenho, e aquilo me incomodava, né? E como eu luto, eu sempre tive vontade de, né? Sempre aguentei essa vontade. Hoje eu não aguento mais, tá? Se me falar assim, eu empacoto. Vai sair desmaiado do encontro comigo. Bom, mas assim, o evento então, nós produzimos para divulgar a escola. E dá uma cadeirada. E o... Isso. Não há arte marcial que sobreviva a uma cadeirada bem dada, né? Eu fiz uma publicação no Instagram do estúdio, né? Tá lá o Marçal, IA é melhor que desenho original. Aí tá o Datena, filho da p... A gente fez essa montagem lá. Então, pessoal, o evento, ele se tornou um produto enorme, tá? E, inclusive, se for para responder a mocinha, assim, é disparado, né? Porque é um tempo muito curto e é um volume financeiro enorme. Mas, assim, eu estou fechando agora a parceria com outros parceiros também. Nós vamos lançar outros produtos, serviços, né? Serviços. E para quem nunca foi na Escola Tanuki, fica ali ao lado do McDonald's e em frente ao Angelone, tá? Toda aquela esquina ali em cima do açaí, em cima da drogaria catarinense, tudo aqui dali em cima é uma escola de arte quadrinho, tá? Ficarei muito feliz em que vocês apareçam lá. Fico feliz porque eu tenho vários ex-aluninhos aqui, inclusive hoje a Escola Tanuki tem uma parceria com a SATIC, nós executamos cursos aqui dentro, né? Então, o curso de roteiro é aqui junto com a SATIC agora, o curso de design de games, nós produzimos games agora, Daniel. Então, assim, e nós temos da primeira turma formada dentro da SATIC aqui, bem legal. Essa é a empresa Tanuki, tá? É lógico que, paralelo, né, do que o próprio Daniel falou, eu me formei em psicologia, olha o que eu fiz, eu montei um centro de psicologia, busquei 2 sócios, e eu não trabalho lá, e só fica pingando todo mês a minha participação. Fui outro dia secretário, nem sabia que eu era, secretária nova, maravilhoso, tá? Mas é isso, tá? Esse é o trabalho do Tanuki, eu fico bem feliz, porque aqui na nossa cidade o pessoal conhece bastante,
inclusive nem sabe o meu nome, só fica me chamando Tanuki. E tem as dançarinas aí, da escola também, tem as aulas de dança lá, tá bom? Obrigado. Fechou, professor? Fechou. Obrigado. Posso falar uma última coisinha, rapidinho. Pessoal, assim, ó, estão todos convidados também para conhecer o Dynamo Studio, tá? dynamostudio.com.br. Estamos no Rio Grande do Sul, mas a gente tem muitas atividades online. Quem tiver afim também de manter contato, eu produzo material no YouTube, no meu canal do YouTube, Daniel HDR Art, com temudo. Faço muitas lives também, tirando dúvidas de desenho, essas coisas todas, né? E a minha rede social, o Instagram, @DanielHDR, né? Como eu falei antes também, o Twitter foi para vala, né? Mas eu estou no Blue Sky, então quem tiver no Blue Sky é só procurar @DanielHDR também. É o Twitter que vale. E no mais, gente, vocês fiquem bem, tá? Quero só dar um último recado que se vocês trabalham com o que gostam, ou vão trabalhar com o que gostam, abracem isso de coração, entendeu? Mesmo que vocês mudem de ideia no decorrer da jornada profissional de vocês, e se essa coisa que vocês gostam não tiver na cabeça de algumas outras pessoas formado como uma profissão, não são essas pessoas que pagam ou vão pagar as contas de vocês. Mas se caso essas pessoas sejam a família de vocês, tenham paciência com o pai e com a mãe de vocês. Porque eles, querendo que vocês se deem bem na vida, ganhem dinheiro com a escolha profissional de vocês, é a maneira que eles aprenderam, que eles foram educados para serem adultos no mundo, e é a maneira deles de demonstrarem para vocês que amam vocês. Se vocês manterem a confiança dos pais de vocês, vocês vão se tornar adultos que eles vão respirar aliviados e vão ver assim, não, meu filho, minha filha, souberam fazer uma escolha, eles estão felizes com isso. A gente educa as pessoas mais velhas, que às vezes têm cabeça dura, desse jeito, com resiliência, mas com determinação, tá? Então, não abandonem os sonhos de vocês. Se tiverem que empurrar um pouquinho para frente, porque tiverem que fazer outras escolhas profissionais, não abandonem. Gente, eu fui DJ, eu fui balconista de farmácia, eu trabalhei em escritório de contabilidade, sabe? Por quê? Porque eu estava fazendo grana para poder publicar o meu jornalzinho. Quando eu comecei a fazer isso aí, e procurei enveredar para publicidade e propaganda, é porque eu sabia que eu podia ser criativo por algum caminho. Mas eu sempre quis fazer quadrinhos. E hoje, eu deito a cabeça no travesseiro cansado, porque eu sei que durante o dia inteiro eu fiz uma coisa que eu amo, e eu botei comida na mesa para minha esposa, para minha filha e para minha mãe de 83 anos. Então ninguém vai me tirar disso. E ninguém vai tirar da vida de vocês também, tá? É isso que eu queria falar. Obrigado. Pessoal, dando continuidade, a gente encerra o primeiro momento dessa parte mais de se inspirar e ver um horizonte. Agora, o pessoal da SATIC vai retornar às salas de aula, a pedido dos professores, porque o bimestre está acabando e tem outras coisas para fazer. E o pessoal do SEDUP vai conosco agora desenvolver uma oficina criativa lá no mezanino da biblioteca.